Tomara que esse tenha sido o fundo do poço. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Grande abraço, você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Hoje é segunda-feira, dia 8 de julho de 2024, mais um Cabeça Fria no ar, esse quadro que já é tradicional aqui no canal, sempre publicado no dia seguinte aos nossos jogos. Recados de sempre, antes de a gente analisar Botafogo 3, Atlético 0, primeiro recado da KTO, que você já está acostumado. Se você ainda não fez o seu cadastro, faça utilizando o cupom FROSSAR, vai te garantir 20% de bônus no primeiro depósito, e a primeira aposta, caso você erre, o valor volta para você como bônus para uma nova tentativa, beleza? Aposte com responsabilidade, a aposta esportiva é para se divertir, não é para ninguém ficar milionário apostando em esportes não, ok? E agora o recado da nova patrocinadora do canal do Frossar. Hoje, dia 8, a gente começa a parceria com a Confiax. Sejam muito bem-vindos, já está aparecendo o QR Code na sua tela e eu indico demais, pessoal, se você está precisando fazer ou renovar o seguro para o seu carro, para a sua moto, para o seu patrimônio, o melhor caminho é a Confiax. Eu sou cliente, tá? Muito antes de ser parceiro comercial, o meu carro está assegurado com a Confiax. Eles trabalham com seguro de verdade, então são empresas sérias que de fato você vai colocar o seu patrimônio e ficar tranquilo. Proteção completa para furto, para colisão, para pane elétrica, tem reboque, assistência 24 horas, chaveiro, então é para você colocar o seu patrimônio lá nas mãos da Confiax e ficar tranquilo, seguro de verdade, melhor preço garantido. Entre em contato com o pessoal através do QR Code e seja também, assim como eu, cliente da Confiax. Vamos lá então falar do jogo de ontem, porque realmente não foi nada bom, né? O Atlético foi a campo mais uma vez com um número muito grande de desfalques e a gente vai falar sobre eles, também sobre o que existe de possibilidade de críticas a algumas posturas, né, táticas do time do Gabriel Milito, porque eu até acho que dá para pescar uma coisa ou outra assim para a gente falar, mas o principal é, sem dúvida nenhuma, a falta de alternativas para o treinador trabalhar. Vamos primeiro olhar ali como que foi a escalação inicial do Galo no jogo de ontem, né, para a gente analisar qual foi a ideia do Milito. O Atlético foi a campo com o Matheus Mendes no gol, o Batalha com o Bruno Fux e o Igor Rabelo era ali a trinca de zaga, né? O Batalha jogando mais pelo lado direito da defesa, o Igor Rabelo jogando como um zagueiro central e o Bruno Fux jogando como um zagueiro pela esquerda. No meio campo a gente tinha 3 volantes de ofício, né? O Otávio, o Paulo Vitor e o Alan Franco. O Cadu foi o ala pela esquerda, o Gustavo Scarpa foi o ala pela direita, voltando ao lado, né, em que ele rende melhor. E na frente, Paulinho e Hulk. Esse foi a escalação, né? Esse foi o time do Atlético que começou jogando ontem contra o Botafogo. E aí na entrevista coletiva, e aqui já começa a parte em que eu defendo o Gabriel Milito, ou pelo menos dou a ele a análise justa que a gente precisa dar, que é o seguinte. O Milito chegou a falar na entrevista coletiva, olha, eu queria para hoje jogar com uma linha de 4 atrás, em vez de uma saída com 3 jogadores. Só que uma linha de 4, pessoal, o convencional dela é o quê? Um lateral direito, um lateral esquerdo e 2 zagueiros. Sabe quantos laterais o Milito tinha à disposição no jogo de ontem? Nenhum. Sabe quantos zagueiros de ofício o Milito tinha à disposição para o jogo de ontem? 2. Os 2 foram titulares, o Bruno Fux e o Igor Rabelo. Então o Milito não tinha peças para colocar o time com uma linha de 4 defensiva, colocou o time com uma linha de 3, sendo que um é volante de ofício, que é o Batalha, e os 2 zagueiros, o Bruno Fux e o Igor Rabelo. Aí durante o jogo, a gente vai falar sobre isso, ele perde um zagueiro expulso. O Igor Rabelo tomou o vermelho direto, depois de parar um contra-ataque do Botafogo, já ia muito provavelmente sair o gol do Botafogo ali naquele lance do Luiz Henrique, seria o segundo já dele na partida, o Rabelo praticamente troca ali a expulsão pelo gol. E aí quando você perde um zagueiro, tá jogando contra um time forte, fora de casa, o treinador tem que fazer o quê? Corrigir a zaga, né? Você coloca outro zagueiro, recompõe o time, tira um atacante e volta a ter um time mais ou menos organizado atrás. Por que o Milito não fez isso? Porque não tinha nenhum zagueiro no banco, né? O Otávio afundou ali como um zagueiro depois da expulsão do Rabelo. Então a gente pode aqui, eu vou fazer isso nesse vídeo, comentar algumas situações que o Milito tá pecando, o time do Milito tá pecando, mas apesar de ele próprio manter o discurso de, olha, eu não vou usar ausências como desculpa, a gente tem que jogar bem com o que a gente tem na mão e etc, é um discurso que na prática não consegue se sustentar, porque é impossível manter um rendimento minimamente interessante tendo tantas ausências assim
como teve o Gabriel Milito no jogo de ontem, né? Eu coloquei o título desse vídeo como tomara que seja o fundo do poço, ou enfim, uma torcida para que esse tenha sido o fundo do poço, porque de fato a gente vê uma luz no fim do túnel a partir da próxima quinta-feira contra o São Paulo na Arena MRV, porque a gente vai ter o retorno do Arana, muito provavelmente o retorno do Saravia, né, que já está na transição do departamento médico para os treinos com o grupo, e já no próximo jogo contra o Juventude a gente já vai ter também à disposição os reforços que chegaram nessa janela. Por enquanto, Bernard, Alonso e Lianco. Então, assim, realmente ontem foi talvez o último jogo que a gente teve uma situação tão problemática, assim, de falta de opções. Ontem o problema foi claramente defensivo, mas a gente vai ainda assim analisar o jogo, porque tem alguns elementos que a gente consegue analisar, mesmo considerando, porque é importante considerar esse número grande de desfalques e a falta de alternativas para o treinador trabalhar. Já desde o começo do jogo, pessoal, desde os primeiros minutos, era muito claro que o Botafogo era um time mais consciente do que tinha que fazer em campo, com bola e sem bola, e de que seria o dono do jogo, né? Mesmo no 11 contra 11, o Botafogo tinha o controle das ações, era um time mais organizado, mais estruturado. Eu acho que tem uma situação nesse time do Atlético que está me preocupando muito, que é a transição defensiva, eu vou falar sobre ela. E aos 12 minutos, o Botafogo acha o primeiro gol, né? Eu até brinquei lá no Twitter que tem aquele comercial lá do Premier, né, que fala o melhor time do Brasil é o seu, ou falava, acho que é um comercial antigo, e agora dá pra gente falar que o time que melhor chuta de fora da área do Brasil é o que joga contra o seu, caso você que esteja assistindo seja atleticano, porque é impressionante a quantidade de gols que a gente sofre de fora da área, com finalizações espetaculares dos jogadores adversários, de fato chama atenção. É bem verdade que a gente precisa falar aqui que os goleiros do Atlético como um todo, né, porque a gente trocou o goleiro, saiu o Everson, entrou o Matheus e a situação não mudou, não estão conseguindo fazer grandes defesas espetaculares, mas nesse tipo de finalização como foi especialmente o primeiro gol, o primeiro e o terceiro, o do Savarino também foi um golaço, mas o gol do Luiz Henrique, o gol do Savarino, são finalizações em que o mérito é muito maior de quem finalizou do que um demérito ali do goleiro, né? Então aos 12 minutos o Botafogo já sai na frente, né, numa jogada que começa a indicar um problema que vem sendo reincidente nesse time do Atlético. Aliás, uma das perguntas que eu fiz ontem na entrevista coletiva lá no Newton Santos ao Gabriel Milito foi sobre isso, que é a marcação na frente da área, a marcação na frente da zaga. O meio-campo defensivo do Atlético é um claro problema do Galo, do Gabriel Milito. Então, a gente, claro, tem que ter a paciência, eu defendo essa tese, para esperar ele ter as outras peças, porém, ontem em campo a gente tinha Otávio, titular da equipe, Paulo Vitor, que está longe de ser um titular, mas é volante de ofício, está na posição dele, e o Milito já deixou claro que ele só leva para os jogos os jogadores que ele confia, então o Paulo Vitor ele confia, tanto que está colocando para jogar, e Alan Franco, um retorno muito importante, que também é um jogador que é de ofício, né, do meio campo, é um meio campista, ele é um segundo homem de meio, o Atlético tinha o Otávio como um primeiro volante mesmo, e o Paulo Vitor e o Franco. Paulo Vitor um pouco mais pela direita, o Franco um pouco mais pela esquerda, era como se fosse um triângulo ali de marcação no meio campo. E ainda assim o Atlético cede muito espaço para o adversário na entrada da área. Não é raro a gente ver os jogadores que atuam contra o Atlético terem espaço para trabalhar essa bola, né, por dentro, sendo que o normal é você proteger melhor o funil da sua área, não deixar que os jogadores tenham espaço para trabalhar por ali, para obrigá-los a abrir o campo, a jogar pelo lado, a chuveirar a bola na área. Do Atlético não, o Atlético cede muito espaço para os adversários por ali. O primeiro gol já teve algo nesse sentido, quando o Luiz Henrique recebe a bola depois de o Otávio disputar, o Otávio participou da disputa anterior, mas o jogador do Botafogo vence a disputa anterior, consegue tocar para o Luiz Henrique e ali ele não tem uma marcação firme na entrada da área, né? Quem está mais perto dele é o Paulinho, que por ser atacante não tem um cacuete de marcação, o lance até dá uma raiva, assim, você olhando o replay, porque o Paulinho, ele tá perto do Luiz Henrique, mas ele fica só indicando, assim, como se dissesse para alguém, chega, mas ele mesmo não tenta ali fazer um desarme, né, e se tentasse provavelmente cometeria a falta, porque estava atrás do jogador que já arrumava o corpo para fazer a finalização, mas fato é que ninguém tá ali para pressionar o jogador, ele consegue ter espaço para olhar e finalizar, e é muito bom jogador, craque de bola para nível do futebol brasileiro, e achou uma excelente finalização, e ali o Botafogo abria o placar, já vencia aos 12 do primeiro tempo por 1-0.
Aos 19 minutos teve um lance que evidencia muito bem esse problema da transição defensiva do Atlético, na minha opinião. Talvez seja o principal problema defensivo desse time do Milito e que eu certamente vou continuar cobrando, especialmente depois do time estar completo, caso eles continuem acontecendo, né? Tomara que esse tipo de lance pare de acontecer, mas tem sido irritante o tanto que a recomposição defensiva do Atlético é ruim. Teve um lance aos 19 minutos, foi um contra-ataque do Botafogo puxado pelo Tiquinho Soares, que o Tiquinho serve o Júnior Santos, que aliás é muito bom jogador também. Esse time do Botafogo vai dar trabalho, viu, gente? Então, pra falar que é o meu candidato, se eu fosse apostar hoje, fazer uma fezinha lá na KTO, eu ia apostar no Botafogo como campeão brasileiro. É um time bem treinado, tem ótimos jogadores, ótimos reforços chegando agora para essa janela do meio do ano. Então, eu acho o Botafogo novamente candidato a título. Ah, mas ano passado pipocou no final. Vocês lembram do Galo, que ensaiou em 2020 e foi campeão em 21. Então, assim como o Botafogo não era campeão há décadas, né? O Botafogo foi campeão em 95, o título do Galo era lá de 71, o anterior, e o Atlético foi campeão. Então não tem essa, é zicado, vai ser zicado para sempre. Uma hora ganha, e eu acho esse time do Botafogo candidatíssimo a título brasileiro nessa temporada. Depende muito do que vai acontecer também na Libertadores, com os principais concorrentes, com Palmeiras, com Flamengo. De repente, se esses times conseguirem ir mais longe na Libertadores, o Botafogo focar no brasileiro, caso seja eliminado pelo Palmeiras, né? Vale lembrar que os dois se enfrentam nas oitavas da Libertadores. Eu acho o Botafogo candidatíssimo a título do Campeonato Brasileiro. E aí, voltando ao lance, o Tiquinho Soares serve o Júnior Santos, e nesse momento o Júnior Santos está caminhando para invadir a área, e os três zagueiros do Atlético estão posicionados, a linha de 3 está ali, e eu já falei que contra bons times, ter a linha de 3 ou a linha de 4, a primeira linha defensiva bem posicionada não adianta, é pouco, você tem que ter uma recomposição defensiva mais completa, com mais jogadores, assim como é lindo a gente ver um time que ataca com muita gente, que chega na área adversária com 5, 6, 7 jogadores, é muito legal ver esse tipo de coisa. Vale para o outro lado também. Futebol é cobertor curto, não adianta você chegar com muita gente na área de ataque e ter pouquíssima gente na área defensiva. Então isso significa a transição defensiva, é você saber voltar o seu time e ocupar os espaços para fechar os espaços para o adversário. E esse lance é uma prova viva de que a transição defensiva do Atlético está ruim. Por quê? Quando a bola chega no Júnior Santos e ele está tentando invadir a área, os três zagueiros do Galo estão posicionados, ou estão ali pelo menos perto do lance, mas com exceção dos três zagueiros, o jogador do Galo que está mais perto do nosso gol de defesa, mais perto do Matheus Mendes, é o Hulk. Não era o Paulo Vitor, não era o Otávio, não era o Alan Franco, era o Hulk. Então, assim, tanto que, de fato, o Júnior Santos não consegue fazer o gol, tem um lance de rebote, salvo engano, o Matheus Mendes faz uma defesa e a bola sai num rebote, e quem tá na entrada da área, na nossa linha de área defensiva, ali perto da meia-lua da área defensiva do Atlético, é o Hulk, ele que domina e sai jogando pro Atlético. Então, assim, é um alerta pro Gabriel Milito, é um alerta para esse time, porque, volto a dizer, ontem a gente tinha 3 volantes, 2 deles titulares da equipe, o Otávio e o Alan Franco, e a transição defensiva está muito ruim, os jogadores do Botafogo estão encontrando espaço para jogar, e isso é um problema para o restante da temporada. É claro que passa pelo conjunto da obra, né? Porque a marcação no meio, ela tem impacto, a marcação do lado do campo, ela gera impacto na marcação no meio, começa a marcação lá no ataque, a gente sabe disso. Não dá para culpar só os volantes pela marcação frouxa na entrada da área do Atlético, mas é um problema que o Milito precisa corrigir com certa urgência. Aos 23 minutos vem a expulsão do Igor Rabelo, o Cadu perde a bola para o Danilo Barbosa no meio campo do Botafogo, e o Cadu é um atacante que a gente até viu algumas coisas boas dele jogando como atacante, mas está claro que em outra posição não dá, não adianta, e muita gente questionou o Milito sobre a escolha, e volta aquilo que eu falei no início do vídeo, vai colocar quem? Vai colocar o Palácios também teria dificuldades na marcação pelo lado do campo, porque o ala, gente, é o seguinte: o esquema do Atlético são 3 zagueiros e 2 alas, e aí você pode ter um volante, 2 volantes, ontem você tinha até 3. Mas o ala, o que vai definir se ele vai jogar mais com a bola do meio para frente, ou se ele vai jogar mais sem bola do meio para trás, como um defensor, como um lateral, é a postura do time como um todo. É o tanto que a sua defesa e o seu meio campo tá seguro defensivamente para dar espaço para os alas atacarem. Pra gente não falar só sobre o Cadu, observa o Scarpa. Quantas vezes no jogo de ontem a gente viu o Scarpa como um ponta pela direita? Porque o Alan, em alguns momentos, ele vai aparecer como ponta, recebendo a bola para ir para dentro, ou para levar numa linha de fundo, ou para trazer para a perna boa, no caso do Scarpa, que é a perna esquerda, para finalizar. Quantas vezes a gente viu isso acontecendo no jogo de ontem?
que eu me lembre nenhuma do Scarpa recebendo a bola com algum espaço pelo lado direito, trazendo para dentro, finalizando, porque o time não estava seguro defensivamente, não estava bem postado em campo, e o Botafogo era muito mais time. É claro que o potencial, a qualidade do adversário tem que ser destacada, porque o Botafogo, pela qualidade que tem, afundava o Atlético, empurrava o Atlético para trás, e aí os alas viram laterais. E aí você tem um jogador com característica nenhuma de lateral, como é o Cadu, você não consegue ter uma segurança pelo lado do campo. Nesse caso, né, nessa jogada que o Atlético teve a expulsão do Rabelo, o Cadu perdeu a bola lá no campo de ataque, ok, mas tentando trazer para dentro, tentando funcionar de alguma forma. Mas será que se fosse o Palácios não perderia? É isso que eu tô querendo dizer. Então assim, quando você tem um momento difícil tecnicamente, as coisas não estão funcionando, você poderia, se tivesse essa opção, colocar um lateral, de fato lateral, alguém que vai se preocupar primeiro com a linha defensiva para depois atacar. O problema é que o Milito não tem. Então, não, em vez do Scarpa, ele poderia jogar o Scarpa mais para frente, até como meia por dentro, por exemplo, e colocar o lateral na direita. Não tem. O Saravia vai voltar só no próximo jogo, o Mariano também tá fora. Também esteve fora do jogo de ontem. E aí na esquerda, porque o Cadu não dá. Beleza, eu também acho que o Cadu não pode jogar como ala esquerda, mas vai colocar quem? Você não tem o Arana, você não tem o Rubens, entende? Agora vai ter o Arana, graças a Deus, de volta contra o São Paulo. Então assim, é o tipo de coisa, pessoal, que beleza, a gente concorda, acho que o Milito concorda também. Se alguém for conversar com o Milito na resenha, pô Milito, como é que você acha que foi a atuação do Cadu como ala esquerda? Ele vai falar, tenebrosa, não dá, é impossível. Só que ele não tem ninguém pra colocar ali, vai jogar com um a menos. Então, sabe? Coloca o Igor Gomes, coloca o Palácio. São jogadores que também não têm característica para jogar ali, né? E aquele lance ele tenta trazer por dentro, o time do Botafogo marca bem, rouba a bola, legal, sem falta, lançam o Luiz Henrique nas costas do Igor Rabelo, e aí sim dá pra gente questionar, mas o Atlético segue jogando com uma linha alta contra adversários melhores. No caso de ontem, era uma defesa que não tinha nenhum jogador rápido, né? O Batalha não é rápido, o Fux não é rápido, o Igor Rabelo também não. E você tem jogadores muito rápidos no ataque do Botafogo, você tem Luiz Henrique, você tem Júnior Santos, então essa é uma crítica que dá pra gente fazer. Será que não era melhor o Galo ontem marcar com um bloco mais baixo, em vez de ter a linha alta? No lance da expulsão do Rabelo, o Rabelo tá lá na frente, a bola entra nas costas do Rabelo pro Luiz Henrique, esquece. O único jeito de parar é fazer uma falta como ele fez. E se ele não faz a falta, o Luiz Henrique vai lá dentro do gol. Não tô defendendo aqui não, tá? Talvez naquele momento fosse melhor tomar o segundo gol, que veio depois de toda forma, do que a expulsão. Mas assim, na hora ali, o zagueiro no reflexo, ele tentou até fazer uma falta não violenta, pra ver se o juiz ia na dele, dava só o amarelo, mas era um lance claro que o atacante ia sair cara a cara e o Rabelo foi expulso. Bem expulso, no meu entendimento. Então assim, será que não era melhor a gente jogar com linha baixa? Talvez, num jogo como esse eu acho até que sim. Só que eu te pergunto, você realmente acredita que se o Atlético não tivesse tido o Igor Rabelo expulso, ou tivesse tido uma postura defensiva diferente, com os jogadores que tinham ontem, tá? Não adianta pensar aqui com algo comparativo, uma situação que o Milito não tem à disposição, porque aí é injusto. Considerando o time que ele tinha na mão, será que indo com essa escalação, ou sei lá, vai, o Robert, o Robert pode também no meio, ou então com o Palácios no lugar do Cadu, ou o Igor Gomes no lugar do Cadu, o Alan Franco como ala pela esquerda e o meia por dentro. Você realmente acha que se alguma dessas coisas alguma delas fosse feita pelo Milito, seria diferente? O Galo jogando com bloco baixo, o Botafogo em cima, vocês realmente acham que o Galo não ia perder o jogo? O gol ia sair de outra forma, gente, infelizmente. Porque o time tá inseguro e tá sem confiança e tá deixando um buraco na frente da zaga. Tem problemas sistêmicos, como eu tô falando, dessa questão da transição defensiva, mas principalmente tem problema de falta de elenco, falta de opção. Então, amém que tenha sido o fundo do poço, porque contra o São Paulo na próxima quinta-feira a gente já consegue visualizar um time que pode aparentemente terá o Saravia de volta, e aí o Saravia pode ocupar esse espaço na linha de 3 defensiva, né, com 2 zagueiros, Fux e Batalha, o Rômulo voltando, enfim, monte como quiser. E aí você tem o Otávio e Franco no meio campo, você tem o Scarpa como ala pela direita, você tem o Arana como ala pela esquerda, você tem Paulinho e Hulk na frente, vai faltar só um meia que você pode escolher quem que você vai jogar, o próprio Igor Gomes, enfim, que eu venho criticando muito, mas é um cara que tem mais característica para jogar ali, o próprio Vargas, que vem entrando e mostrando alguma coisa ali como meia, é um cara criativo que pode funcionar. Eu escalaria o Vargas dentro dessas condições, a gente ainda não tem o Bernard contra o São Paulo,
Então aí sim, você tem um time mais encorpado, aí você pode criticar. Pô, o Milito tá insistindo demais nessa linha alta contra time que tem transição rápida, tá dando errado, nós estamos tomando gol demais assim. Eu vou ser o primeiro a levantar a mão na coletiva e perguntar. Né? Oi, esse buraco na frente da zaga segue um problema. Todo jogo a gente deixa o jogador livre para chutar de fora da área. Eu vou ser o primeiro a levantar a mão e perguntar como eu tenho feito. Perguntei sobre isso lá em Salvador, no jogo contra o Vitória. Perguntei sobre isso aqui no Rio ontem contra o Botafogo. É um problema. Só que o treinador tem que ter peça para trabalhar, gente. Futebol é esporte coletivo. Né? Enquanto ele não tiver peça para trabalhar, fica difícil realmente a gente cobrar alguma coisa. E aqui vale a pena também uma cobrança em relação às categorias de base do Atlético. Né? Eu entendo como absurdo numa situação como essa que a gente passou de ausência de volante. Teve jogo que a gente jogou sem volante, que o Otávio estava lesionado, o Batalha estava tendo que jogar na zaga. Não é possível que não tenha um jogador para subir e fazer a lateral, né? E aparentemente não tem mesmo, tá? Pelo que eu converso, pelo que eu apuro e pelo que o Milito fala, não tem nenhum jogador minimamente preparado para subir e fazer a ala pela esquerda, né? Como faz o Arana. Não precisa ser no mesmo nível, não tô cobrando aqui um Arana igualzinho o Arana no sub-20, que eu sei que não existe. Mas assim, não tem ninguém para compor o grupo, para ser uma quarta opção da posição, sabe? Porque a primeira é o Arana, a segunda é o Rubens, a terceira foi o Scarpa pela esquerda. E quando você perdeu até o Scarpa, não ter um como quarta opção que vem da base, aí vai me desculpar. E aí é um problema do clube como um todo. É claro que o Erasmo Damiani, como gerente da base, é responsável. Ele chegou no clube em 2021. Eu entendo que base é um processo de longo prazo, tá? Ninguém chega num clube como dirigente de base e resolve no ano seguinte você tem garoto pronto em todas as posições para subir e jogar no profissional. Isso não existe. Eu sei que é utopia. Mas ele tem que ser cobrado, e é o que eu estou fazendo aqui. O clube como um todo tem que ser cobrado. A transição tem que ser cobrada da base para o profissional. Tem que ser mais integrada, as categorias têm que ser mais integradas, porque, cara, a base tá ali, esse é um discurso que a gente já ouviu 1 milhão de vezes, para servir o profissional. O foco na base é entregar opções quando o profissional precisa, e não ser campeão. O Atlético foi campeão brasileiro sub-20 em 2020, tem 4 anos. Quem daquele time tá jogando aí agora? Ninguém. Eu olhei a escalação hoje, inclusive, do jogo contra o Atlético Paranaense, que foi final, não tem ninguém jogando. Ninguém, o Rubens estava no banco naquele jogo, né, no jogo de volta da final do Brasileirão Sub-20 de 2020. Não tem ninguém. O lateral era o Kevin, o lateral esquerdo era o Kevin, o lateral direito era o Thalisson, salvo engano está na 2ª divisão portuguesa. O Guilherme Santos, atacante, era um destaque daquele time, estava no Vila Nova, de Nova Lima, há pouco. Então assim, ninguém virou, de estar jogando em time grande, de estar, sabe... A geração 2004, que é a geração de ouro da base do Galo, que tem o Savinho, o Ian e tantos outros, o próprio Alisson, o próprio Rômulo. Os caras que a gente conseguiu segurar estão no profissional, mas o Alisson tá machucado, o Rômulo estava suspenso. Você não tem um lateral. Muita gente pergunta do Vitor Gabriel, né, que lateral, jogador com passagem por seleção de base, um jogador que não tá bem nem no sub-20. Eu confio muito no Milito, nas análises do Milito. Se o Milito não tá levando pro jogo, pessoal, é porque o jogador não demonstra, né, nos treinos ali, no que ele viu do atleta até aqui, uma qualidade para ele confiar. Ele já falou isso abertamente no jogo lá de Bragança. Eu vou levar o jogador que eu sinto que tem condição de jogar. Eu não vou queimar o jogador, não vou atrapalhar o jogador. E por mais que ele esteja tentando fazer isso, colocar o Cadu como lateral, como ala, volto a dizer, por uma falta de opção, e aqui não é a falha do Milito, é o menor dos problemas para mim, se é que foi um problema, é um processo que está na prática queimando o jogador, né? Grande parte da torcida do Atlético não tem paciência mais com o Cadu. Por quê? Porque ele está sendo obrigado a jogar fora de posição. Por quê? Porque não tem ninguém para jogar ali, né? Então a base do Atlético precisa, né, ou rever processos, ou enfim, investir mais se for o caso, porque... Gente, é claro, assim, a quantidade de desfalques, ela é acima da média, o Atlético deu muito azar. Ontem na coletiva eu perguntei isso ao Milito, falei, como é que é a sua conversa com a diretoria para que isso não volte a acontecer? Para que no restante de 2024 e até na temporada de 2025, que o Milito tem contrato e tomara que ele cumpra o contrato, tá? Sou 100% a favor da continuidade do trabalho, vocês sabem disso. Mas como é que é a conversa para que esse tipo de situação, de a gente ficar sem opção nenhuma para posições importantes, não volte a acontecer lá na frente? Como é que é o seu contato com a diretoria?
E aí ele, que até poderia, né, se quisesse usar essa minha pergunta para falar, não, a gente está conversando, é claro que eu quero reforços, como outros treinadores já fizeram, ele vira e fala assim, cara, a gente conversa, mas como é que eu vou prever que eu vou perder ao mesmo tempo o Arana e o Rubens? Como é que eu vou prever que eu vou perder ao mesmo tempo o Saravia e o Mariano na direita? Né? E perder tantos jogadores na defesa, no meio, no ataque, que foi o que aconteceu. Então, isso não dá para tirar da equação. Tem que cobrar um planejamento melhor, contratações mais firmes do clube, um elenco mais denso, que dê mais alternativas ao treinador para trabalhar, e eu tenho feito isso, vocês sabem, quem acompanha minimamente meu trabalho sabe que eu cobro isso aqui, cobro da diretoria, cobro dos donos. Volto a dizer que acho que os donos do clube precisam aparecer um pouquinho mais nesse momento, volto a dizer isso, é uma cobrança que eu faço reiteradamente. Até o Textor do Botafogo fica lá nos Estados Unidos, tem Lyon para cuidar, Crystal Palace para cuidar, aparece mais do que os donos da SAF do Atlético. Então assim, a gente precisa responsabilizar os responsáveis numa ordem certa, né? E até o fator azar, para mim, tá acima do Milito na ordem dos responsáveis, porque ele de fato perdeu muita gente ao mesmo tempo. Alguns que davam para prever, e aí cai na conta do clube, de quem monta o planejamento, e alguns que foram fatalidades, né? Tô para te dizer que de todas as posições, a que o Atlético mais teve azar, de todas as lesões da temporada, a pior delas, talvez, para os resultados da temporada, tenha sido a lesão do Rubens. Porque a gente já sabia que o Arana tinha grande chance de ir para a Copa América, como foi. E ainda bem que o Brasil caiu cedo, tá? Para o Arana voltar já agora na quinta-feira, porque senão a gente ia ficar sem o Arana e ainda sem o Rubens em mais alguns jogos. E o Rubens machucou e não voltou antes da saída do Arana para a Copa América, uma lesão grave, e a gente ficou sem ninguém na esquerda. E aí isso matou a lateral esquerda, a gente sofreu por ali em vários jogos e ainda matou de quebrada, até certo ponto, o Scarpa, que até fez bons jogos e teve bons momentos na esquerda, mas todo mundo sabe que ele rende melhor na direita. Isso avacalhou todo mundo, obrigou a gente a jogar. Quando o Milito tentou devolver o Scarpa para a direita lá em Salvador contra o Vitória, botou o Alisson na esquerda, deu tudo errado, virou um espaço, uma avenida por aquele lado. Ontem aqui também com o Cadu por lá, a mesma coisa. Então assim, essa lesão foi das piores, se não a pior da temporada do Galo até aqui, na minha opinião. O pesadelo aparentemente vai passar, porque os jogadores vão voltar, e eu confio muito que o time vai voltar a jogar bem, mas fica a cobrança, então, às categorias de base do Atlético para que isso não aconteça mais, para que numa próxima ocasião... Porque o brasileiro, gente, já era. O Atlético não vai se recuperar no brasileiro a ponto de brigar pelo título, é praticamente impossível, né? A gente já está caminhando para o final do primeiro turno, a gente perdeu muitos pontos pelo caminho por clara ausência de alternativas para o treinador trabalhar. Então, assim... É focar nas Copas, é pensar no ano que vem com um planejamento melhor, com o Milito de preferência, e que o clube perceba também que, caramba, em 2024 a gente precisou da base e ela não estava lá. O Sub-20 do Atlético vem acumulando resultados ruins, resultados péssimos, iguais os do profissional, tomando 4 gols direto no Brasileirão da categoria, né? Então fica o alerta em relação a isso aí, porque o trem tá feio também na base do Atlético. Depois da expulsão do Igor Rabelo, como eu disse, não tinha o que o Milito fazer para corrigir, não tinha nenhum zagueiro no banco, não tinha lateral, enfim. Aí o Atlético tenta ali se fechar da forma que pode, mas, cara, o Botafogo já era melhor no 11 contra 11. No 11 contra 10, amigão, a impressão que dava, numa boa, vendo o jogo lá do Nilton Santos, era que para cada jogador do Atlético tinha 2 do Botafogo. Você viu o Atlético tentando encaixar uma jogada de ataque, cara, dava dor, assim. Os jogadores ali tentando costurar alguma coisa do meio pra frente, o Botafogo arrumadinho, fechadinho, cada um no seu, com sobra. E não vai, né? Não vai. 1-0 ficou barato no primeiro tempo, mas barato de graça. Virar 1-0 do primeiro pro segundo tempo era algo assim, cara, é agradecer. E tô pra te falar, poucas vezes na vida eu lembro de o Atlético tá perdendo um jogo por 1-0 e de pensar assim, cara, se me dessem agora um papel pra eu assinar 1-0, pro jogo acabar, com o Atlético perdendo o jogo, eu assino. Porque você sempre pensa, não, vamos tentar alguma coisa aí, né? Mesmo com 1 a menos, vai que sai um golzinho, vamos tentar. Mas ontem era uma impressão clara de, cara, hoje é mais uma vez torcer pra não ser goleado, porque o Atlético não tem como achar um gol aí, só se for alguma coisa muito fora da curva, e a chance de tomar mais é muito grande. Por incrível que pareça, o Atlético voltou melhor para o segundo tempo, mas bem melhor, assim. Não que fosse difícil, porque o primeiro tempo não teve nada de positivo, nada. Mas no segundo tempo o time voltou um pouco melhor, mesmo com 1 a menos. O Botafogo teve uma chance aos 4 minutos, mas depois o Galo teve um intervalo aí de uns 20 minutos de lucidez dentro do campo.
mesmo com um a menos. Teve uma chance do Franco de fora da área, que ele tenta uma finalização colocada e a bola sobe. Teve uma bola que o Paulinho conseguiu tabelar, entrar na área, tentou um passe em profundidade, me pareceu com o Cadu, mas exagerou na força. Teve o pênalti claro no Cadu, mas claro, cristalino, que não sei por que o VAR não chamou o juiz para revisar, porque o juiz parou, ficou ouvindo, então assim, o VAR revisou o lance na cabine, a imagem é clara que há o pisão, pênalti assim, evidente, e eu até falei, pô, você já tem um jogador a menos, você tá numa fase, você não tem jogador para mudar o jogo, você não tem zagueiro no banco, que ainda te tira um pênalti claro, é foda, né? Ali era um 1 a 1 e aí a gente até poderia cobrar, não, agora a obrigação do Milito é fechar a casinha, colocar os 10 atrás da linha da bola e segurar esse 1 a 1 até o final. Dava pra sonhar com alguma coisa nesse sentido. Mas o juiz não deu pênalti porque o VAR não chamou. Foi pênalti, tá, gente? Pênalti, claro, pênalti com P maiúsculo. E não chamaram. E aos 26, salvo engano, o Hulk ainda acerta uma pancada de fora da área numa cobrança de falta. Se é falta, é fora da área, evidentemente, né? Acerta uma ótima cobrança de falta e a bola explode no travessão. Então o Atlético teve 20 minutos ali que pareciam meio que impossíveis, dos 5 aos 25, 26 ali, que o time criou alguma coisa e quase empatou o jogo. Empataria provavelmente se marcassem o pênalti, foi claro, e quase na cobrança de falta do Hulk também. E aí a bola não entrou, né? E aí o jogo voltou à sua normalidade, que era de domínio absoluto do Botafogo. Aos 33, o Botafogo faz o segundo gol do Cuiabano, em mais uma jogada que, se você parar para analisar, o jogador consegue ali pegar uma bola, dominar uma bola na entrada da área e finalizar. O Mendes, mais uma vez, não consegue chegar na bola. Acho que dos 3 gols, esse era o mais defensável, por assim dizer. Não tem nenhum frango, nenhuma falha clara do goleiro, mas é o que eu já vinha falando do Everson, que também não falhava grotescamente, mas faltam defesas difíceis para esses goleiros do Atlético nessa temporada. Num geral, tá? E eu não me sinto confortável para criticar o trabalho da preparação de goleiros do Danilo Minucci, pelo sentido de eu não ter conhecimento de dia a dia, não assistir treino, porque a gente não assiste treino desde 2019, nenhum, para falar, olha, claramente o treino não é parecido com o que acontece no jogo, né? Claramente é um treino defasado. Se eu estivesse vendo o treino e estivesse notando isso, eu ia falar, com certeza. Mas como eu não estou vendo, o que dá pra gente analisar é o que a gente vê dentro do campo. E o que a gente vê dentro do campo é isso. Os goleiros do Atlético, há algum tempo, fazem poucas vezes a diferença a favor do time, com grandes defesas. Muito menos do que já fizeram, né? Especialmente o Everson, que a gente tem vamos dizer assim, um exemplo muito maior, né? Um campo de observação muito maior, porque já jogou muito no Galo, já foi um goleiraço e acredito, confio muito que vai voltar a ser. Mas nessa temporada realmente é um problema. Mas voltando ao outro problema, que eu já falei no vídeo, o jogador consegue dominar a bola na entrada da área e finalizar mais uma vez sem marcação. Quem estava perto do Cuiabano tentando roubar a bola dele ali era o Vargas. Era o Eduardo Vargas, já tinha entrado no jogo nesse momento. Beleza que nesse momento você já tinha um a menos, já tinha volante que estava lá dentro da área como zagueiro, mas assim, é um problema recorrente nesse time do Galo, não só com 10, mas quando tem 11 também. Aliás, essa questão da gente ter jogadores expulsos quase todo jogo é impressionante, né, gente? São 7 cartões vermelhos em 14 jogos. A cada 2 jogos o Galo tem um jogador expulso em média, isso não existe. Time nenhum do planeta sobrevive assim. Então já fiz esse alerta antes, fiz essa pergunta ao Milito, ele até lembrou dessa pergunta ontem, ele estava respondendo uma pergunta de algum dos meus colegas de imprensa e virou para mim, ó, como você me perguntou, mais uma vez a expulsão, porque eu tinha perguntado isso para ele lá no jogo contra o Flamengo, né, porque o Atlético é líder nesse ranking de cartões vermelhos e time nenhum sobrevive assim. E a minha preocupação, como eu já falei antes, reitero aqui, é em relação às Copas. Perder um jogador expulso em um jogo de mata-mata é praticamente jogar no ralo a classificação. Então tem que corrigir, graças a Deus que dá tempo, né? Próximo compromisso de mata-mata é só lá 13 de agosto, falta mais de um mês ainda. Dá tempo do time voltar, de encaixar, equilibrar emocionalmente, porque atrapalha. E se o time já tá faltando marcação na entrada da área com 11, com 10 então, meu amigo. O Cuiabano teve todo o espaço para finalizar e o Savarino falou isso na entrevista pós-jogo, gente. Que ele tava com espaço para jogar. Dominou, ajeitou o corpo, olhou, pensou na vida, tomou um cafezinho e finalizou no ângulo. E não comemorou por respeito à trajetória linda que ele tem no Atlético campeão brasileiro em 2021, jogando muita bola. O Savarino é muito bom jogador. Então, todas as ressalvas do mundo, tá?
O problema primeiro é falta de elenco, e aí você tem azar, falta de planejamento, mas essa situação me preocupa mesmo tendo o time completo. Então, Milito, por favor, dê uma atenção a isso, porque tá brabo, tá brabo. Tem o azar também de, pô, os caras acertam só chutar, só golaço contra o Galo. O próprio Milito, que não é de falar esse tipo de coisa, ontem ele deu uma soltadinha nisso na coletiva. Pô, só golaço e tal. De fato existe, mas os caras chutam com tanta pressão, porque tem espaço pra pensar, pra ajeitar o corpo, pra calcular o melhor chute, pra olhar pro goleiro ali. Falta marcação. O Galo tá marcando frouxo ali na entrada da área. Tá brabo, mais uma derrota dura. O Atlético começa a olhar para a parte de baixo da tabela, coisa que há muito tempo a gente não tem que conviver. E fica a torcida, como tá no título desse vídeo, para que ontem tenha sido o fundo do poço. Né, para que agora contra o São Paulo na quinta, já tendo, como eu falei, o Arana de volta, o Saravia de volta, muito provavelmente, já no Juventude teremos os reforços para que a gente comece a virar essa maré. Ter uma sequência boa de resultados no Brasileiro para voltar a olhar pelo menos para G6 a longo prazo, para a briga por vaga de Libertadores, de pré-Libertadores que seja. E retomar confiança, gente. Estabelecer confiança, retomar um padrão de comportamento especialmente defensivo pensando nas Copas. Tem Libertadores batendo na porta, tem Copa do Brasil batendo na porta, e o time do Atlético completo é muito bom, o treinador é muito bom, apesar de cometer erros, como eu já falei, e vou manter esse discurso aqui até ele ter todo mundo para trabalhar, ou pelo menos alternativas razoáveis para trabalhar e continuar errando. Aí eu vou ser o primeiro a falar, pô, Milito, agora não tem como te defender. Mas enquanto ele não tiver as mínimas condições para trabalhar, eu vou sempre fazer as ressalvas. Então, Milito, aqui você errou na minha opinião, aqui você deu mole, mas eu sei que você não tinha como fazer muito diferente, né? Obrigado por terem me acompanhado até o final de mais um vídeo. Amanhã tem vídeo normalmente aqui no canal. Tô voltando para BH também. A gente segue com a programação. Quinta-feira estamos lá na Arena para Galo e São Paulo. Estaremos em Brasília para Juventude e Galo. E tomara que o pesadelo esteja acabando. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.